Meu esposo está entrando também, mas eu vou começar agora, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Vou começar orando e depois o senhor pode se apresentar. Tá joia. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem providenciado o necessário, Deus, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela presença do pastor aqui conosco. Abençoe sua vida, abençoe seu trabalho, seu ministério. Cuide do Senhor Márcio, Deus, de sua família. Cuida, Senhor, da sua igreja local. Cuide também, Senhor, do SCA. Abençoe, Senhor, cada membro, aqueles que não estiverem aqui também, aqueles que ainda vão chegar, ou que vão assistir essa palestra depois, ó Pai, que o Senhor possa abençoar e direcioná-los, ó Deus, dando a nós sabedoria. Nos ajude, Deus, a organizarmos melhor as nossas vidas e a fazer isso para a honra e glória do Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Pai, habita na ordem, que o Senhor possa, ó Pai, conduzir as nossas vidas, edificar, ó Deus, os nossos corações com a palavra de hoje. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tá com o senhor, pode se apresentar. Então tá joia. Boa tarde a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Márcio Alonso, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim América, em Goiânia. Sou capelão do Instituto Presbiteriano de Educação, que é uma escola presbiteriana tradicional aqui da cidade, tem 70 anos. Sou professor do Seminário Presbiteriano Brasil Central, na área de Teologia Bíblica e de Hermenêutica, que é a interpretação dos textos bíblicos. E tenho o prazer de estar com vocês aqui para falar um pouco sobre organização do tempo e prioridades. Quero compartilhar aqui a minha tela com vocês e eu acho que eu já estou... Não, agora, né? Espera aí. Estou compartilhando agora a minha tela com todo mundo? Não. Ou estou fazendo Tá, confusão? eu tô vendo. Vocês estão vendo o PowerPoint aí? Sim. Então tá jóia. Então vamos seguir com ele, então, e vamos falar desse assunto. Bom, existem maneiras de abordar esse tema da organização do tempo que são distintas. Uma delas é a gente partir para dicas práticas e estratégias que poderiam incluir você arrumar um aplicativo que te desse uma organização melhor, você receber dicas sobre como configurar, por exemplo, o seu software de gerenciamento de e-mails, aplicativos de agenda, tantas outras coisas que poderiam ser dadas. E, embora esses conselhos sejam úteis, eu não gostaria de falar com você sobre isso especificamente, embora vou lhe deixar algumas sugestões ao final desta minha palavra. Eu queria, antes de tudo, caminhar com você sobre o conceito que o cristão deve ter a respeito do tempo e das suas urgências e das suas prioridades. Então eu vou falar muito mais a respeito de princípios do que de aplicações práticas. Quando eu me preparava para dar essa palestra pela primeira vez, em 2020, minha esposa estava lendo esse livro de Jen Wilkin, da editora Fiel, chamado Incomparável. É um livro dirigido a mulheres, mas que não tem nada nele que não seja útil também para os homens, e eu me beneficiei bastante da leitura do 5º capítulo desse livro, que falava sobre tempo e uso do tempo. E lá nesse livro Incomparável, a Jen Wilkin contava uma história de uma professora que ensinou os seus alunos a escrever no caderno: hoje é segunda-feira, amanhã será terça e ontem foi domingo. E os alunos entenderam muito bem a situação e então escreveram no caderno. Só que chegou no dia seguinte, ela foi escrever com eles: hoje é terça-feira, ontem foi segunda e amanhã será quarta. E os alunos disseram: não, professora, hoje você já ensinou, hoje é segunda-feira. Então eles simplesmente não conseguiam virar a página e avançar no tempo. E muitos de nós podemos ter essa dificuldade. As crianças têm dificuldade, por exemplo, com os pronomes, né? Eu me lembro do meu filho mais velho que demorou para entender que meu é uma palavra que quando eu uso quer dizer meu, mas se eu falar para ele, o meu quer dizer seu. E ele falava meu como se fosse do pai dele e seu como se fosse do filho em qualquer contexto. E aí ele se confundia muito com isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque a gente precisa aprender que hoje é hoje, ontem é ontem e amanhã é amanhã. E precisamos aprender a não viver nem no passado e nem no futuro. E é uma tentação que muitos de nós podem ter. Quando, por exemplo, somos nostálgicos, estamos propensos a viver no passado.
quando meu pai estava vivo, quando eu tinha aquele emprego, quando eu namorava com aquela pessoa, quando qualquer outra coisa, a vida era boa lá naquela época, mas a vida hoje não é mais. Então eu estou vivendo no passado com a nostalgia, a dor da saudade de uma época que não vai voltar mais. Ou eu posso fazer isso através do remorso, viver no passado dizendo quando eu não tinha estragado a minha vida mediante aquela besteira que eu fiz, quando eu não tinha cometido aquele pecado, quando eu não tinha dito aquelas palavras. Isso também pode ser um jeito de procurar viver no passado. Note que não é pecado sentir saudades do passado. Sim, houve tempos bons na sua vida que Deus lhe concedeu e que provavelmente não voltarão a se reconfigurar para você. Mas viver no passado é o problema. Sentir saudade dele, nenhum. Mas cobiçar o passado é sim um grande problema e uma espécie de ingratidão que você pode estar demonstrando a Deus pelo presente, pelo dia de hoje, pelas oportunidades que Deus está dando a você hoje de viver. A Diane Wilkin também falava a respeito de viver no futuro. E há duas maneiras pecaminosas de viver no futuro. Uma delas é a ansiedade, que é o medo do futuro. E agora? O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E a pessoa já está pré-ocupada, ocupada hoje com aquilo que ela só vai conseguir decidir e resolver amanhã. Essa questão é problemática. Ou a antecipação pecaminosa também é problemática. Não, minha vida está ruim agora, mas no futuro vai melhorar, não vejo a hora disso, não vejo a hora daquilo. E aí, por conta do momento em que a pessoa antecipa de viver sem os problemas atuais, ela acaba não entendendo e não discernindo o que Deus tem para ela no presente momento. Note, desejar o futuro pode ser benéfico, mas é diferente de tentar com isso escapar do presente. Então, essas são as questões. E nos dois casos, quem vive no passado e quem vive no futuro está tentando escapar do presente e não é grato a Deus pelas oportunidades que tem agora. E esta é uma questão que nós precisamos encarar de frente se queremos fazer um bom uso do tempo agora. Nós só vivemos no presente, não no passado nem no futuro. Mas também existem jeitos errados de viver no presente. Um deles é a preguiça. Não, calma, não tem. Ih, vai dar tempo, fica tranquilo. É o procrastinador, aquele que sempre deixa para depois, sempre vai ter mais tempo, e trata o tempo como um recurso abundante, quando na verdade o tempo é um recurso escasso. Ou então existe aquele que está super ocupado, está tentando resolver todos os problemas do mundo agora como se fosse capaz de fazer isso. E como se nunca houvesse tempo suficiente. Não, o tempo não é adequado, nós não temos tempo nenhum, né, como precisaríamos ter. Então, a mensagem final é que olhemos para aquilo que Moisés falou no Salmo 90. Foi o salmo que ele escreveu quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã e estava terminando o seu período de 40 anos de peregrinação pelo deserto, e Moisés estava dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque nós precisamos aprender a viver o presente momento. O Senhor tem nos afligido por 40 anos de peregrinação no deserto, mas ensina-nos a tirar proveito disso e confirma as obras das nossas mãos, aquilo que nós vamos fazer, o nosso serviço, a resposta à tua misericórdia, que sejam coisas que o Senhor aprove. Então, cuidado, né? Diz a Diane Wilkin no seu livro. Cuidado para você não viver no passado e nem viver no futuro. Você não vai conseguir fazer um bom uso do seu tempo se você não estiver ligado no seu presente, naquela missão que Deus tem para você hoje, aqui e agora. Não se assuste, por favor, isso aqui não é um mapa do zodíaco, tá? Eu não acredito em horóscopo. Isso aqui, na verdade, é um calendário bíblico das festas que Deus mandou o povo de Israel celebrar lá no livro de Levítico. E aí, então, se você olhar a área verdinha no quadrante superior direito aí desta figura, são as festas da primavera, a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, e depois uma segunda chamada da Páscoa, e menos conhecida, e a festa de Pentecostes. Depois nós passamos o quadrante amarelo, que é o de baixo, né, sem as festas, e quando chegamos no outono, que é o quadrante roxo, o quadrante inferior esquerdo, você tem as festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Isso é só para a gente lembrar que Deus abriu a agenda do povo de Israel e disse: vocês vão celebrar a história da minha salvação comigo. Isso, portanto, nos dá um alerta muito claro. Deus quer que
investamos tempo com ele. Tem gente que gosta de presentes, tem gente que gosta de elogios, tem gente que gosta de carícias, tem gente que gosta de receber tempo de qualidade, né? Então, a minha esposa é bastante desse tipo. Se eu der um presente caro para ela, ela fica feliz, mas se eu separar um fim de semana para ficar só eu e ela vai ficar muito mais feliz, né? E Deus está sinalizando que ele quer tudo, na verdade. Lá no livro de Levítico, ele fala, eu sou o Senhor, é o livro que mais destaca o senhorio de Deus sobre a vida do seu povo, e você vai ter lá no livro de Levítico esse senhorio sendo reconhecido pelo povo de Israel de diversas maneiras. A primeira era através dos sacrifícios. O povo que vinha até Deus no tabernáculo tinha que sacrificar animais, e a vida desses animais apontava para o fato de que Deus lhes estava dando liberdade e redenção. Então, quando o adorador israelita sacrificava um animal, ele dizia, eu só estou vivo e não sou consumido pelos meus pecados, por causa desse sacrifício, Deus é o dono da minha vida. Mas além disso, Deus requeria ofertas, e era preciso trazer dízimos, era preciso trazer outras coisas ao povo de Israel, a Deus lá no tabernáculo, e então você vê que Deus quer que o povo reconheça que ele é o Senhor dos bens, o dono do patrimônio de cada israelita. E por último, você vai ter as festas judaicas, mostrando que Deus é o Senhor do tempo. Ele é o dono de todo o calendário israelita. Então, Deus não quer simplesmente que você saiba que ele te salvou. Deus não quer simplesmente que você saiba que você deve dar o dízimo e contribuir com ofertas. Deus quer que você saiba, conforme o Evangelho já nos é revelado lá no Antigo Testamento, que ele é o dono da sua agenda. E isso se expressa de maneira muito clara entre nós hoje quando guardamos o domingo para Deus, né? E a ideia, então, de separar esse tempo deve nos lembrar que nós deveríamos organizar a nossa vida de maneira a ter tempo para Deus. Eu costumo dizer aos jovens da igreja que a gente começa a definir o que vai fazer no domingo na segunda-feira. Imagina que você não faz a tarefa que cabia no domingo, na segunda-feira, não faz na segunda, já empurra alguma coisa para a terça. A missão da terça vai ficando para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta. Quando chega no domingo, há um monte de coisas na semana que você não fez, e aí então aquela justificativa de que não houve tempo aparece. É curioso, porque a gente não costuma deixar com tamanho descuido aquilo que se refere à nossa vida prática. Se você sabe que precisa de uma determinada calça para poder ir trabalhar na segunda-feira, você já está preocupado se ela vai estar lavada, se ela vai estar passada no sábado, na sexta, né? E aí então você toma esse tipo de precaução. Se você sabe que vai fazer uma viagem importante, você já antecipa os seus preparativos, já deixa a mala toda no jeito e já se organiza para que não atrase, para não perder o avião, o ônibus ou qualquer outra coisa. Mas no que se refere ao tempo que é de Deus, a gente sempre escorrega e diz, não deu tempo, né? Então Deus está nos convocando para isso. Um exemplo muito tocante para mim vem desse livro da editora CPAD, A Tirania do Urgente. Ele é esse que está aqui de amarelo no canto inferior esquerdo, e há um guia de estudos que foi publicado pela editora Cultura Cristã, que é esse que está aqui dentro do hexágono em cima, e esse material vale muito a pena você ler e conhecer a respeito do que nós estamos tratando aqui. E uma história que eu aprendi nesse livro que me impressionou profundamente foi a história do Senhor Jesus, conforme narrada no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. O que é que nós temos ali? Nós temos o Senhor Jesus muito ativo, e isso é de se esperar. O Evangelho de Marcos é escrito pelo primo de Barnabé, João Marcos, aquele que acompanhou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, enquanto ele estava com o apóstolo Pedro na cidade de Roma. Então, o apóstolo Pedro é aquele homem impetuoso que primeiro sai do navio e anda sobre as águas para depois prestar atenção na tempestade e no vento. E é o homem impetuoso que primeiro corta a orelha do soldado Malco, né, que veio prender Jesus, para depois procurar saber se é isso mesmo que o mestre quer que se faça. Esse homem impetuoso está agora em Roma pregando o evangelho.
E os romanos não são como os judeus que queriam ver milagres, os romanos não são como os gregos que queriam ver discursos de sabedoria e de filosofia. Os romanos eram pessoas muito ligadas a uma boa administração, a uma boa eficiência, e alguém que fosse poderoso e eficiente ia chamar a atenção deles. Assim, Marcos, refletindo não só o caráter de Pedro ao contar a mensagem, mas também a expectativa dos romanos para ouvi-la, vai contar no seu evangelho muito sobre como a vida de Jesus era dinâmica. E aí você vai ver nesse primeiro capítulo do evangelho de Marcos que as palavras são sempre interligadas com expressões do tipo e logo, imediatamente, a seguir, não tardou. E aí você pode depois ler esse texto na sua casa e reparar que as coisas estão acontecendo muito rápido nesse primeiro capítulo de Marcos. Jesus vai à sinagoga em Cafarnaum, e por isso aqui ao fundo você tem aí a foto das ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Jesus não está em Jerusalém, portanto ele não vai ao templo no dia de sábado, né? Mas ele está em Cafarnaum e vai para ler a lei de Deus. No dia que é de Deus, ele vai para a sinagoga para ler a escritura junto com os seus discípulos. E lá ele encontra um homem endemoniado que está perturbando, né, a reunião da sinagoga. E ele, com autoridade, vai expelir o demônio e todo mundo vai ficar impressionado. E então ele cumpriu tanto a missão de professor da escola dominical, como também de diácono honorário para expulsar o demônio que estava perturbando a cerimônia religiosa. E então, depois de tudo aquilo, ele vai para a casa de Pedro, mas quando ele chega na casa de Pedro, ao invés de abrir uma Coca Zero com um tubo de batata Pringles para assistir Netflix e dar aquela relaxada, Jesus vê que a sogra de Pedro está enferma. Então ele precisa curá-la também, e aí ele cura a sogra de Pedro. Bom, escurece o dia, diz o relato de Marcos, e a cidade inteira foi à porta. Claro que não foram todas as pessoas, absolutamente, mas uma porção extremamente representativa da cidade estava agora indo atrás de Jesus ali, e Marcos diz que foram trazidos a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Bom, a pergunta é, por que esperaram cair o dia, né? Esperaram o pôr do sol? É porque na cultura judaica é nesse horário que se troca de um dia para o outro. Nós que temos o costume de entender que um dia muda para o outro à meia-noite, mas no sistema judaico de pensamento, o sábado, né, o dia de descanso solene, o Shabat, terminava com o pôr do sol. Ou seja, o sol se pôs, começou o domingo. Começou o domingo, a gente quer Jesus curando enfermos, a gente quer Jesus expulsando demônios. E o curioso é que Jesus atende, expulsa demônios e cura muita gente ali, e depois vai descansar. Diz o texto que Jesus, alta madrugada, acordou e foi para um lugar deserto para orar. E aqui que me impressiona bastante, num primeiro momento, nem é a maior das impressões que eu tenho do capítulo, mas me impressiona bastante aqui que o nosso Senhor Jesus, mesmo com essa agenda cheia, não se deixou privar do seu momento devocional e do seu momento de oração com o Pai. Então, a agenda foi cheia. Sinagoga no sábado pela manhã, expulsão de demônios para tumultuar, chegou um pouco mais tarde em casa, chegou em casa, teve que curar, a sogra de Pedro, não deu tempo para dar aquela relaxada, já estava todo mundo na porta da casa, e expulsa demônios e cura enfermos, dá uma relaxadinha, acorda cedo para orar, e não perde a chance de orar. Mas mais impressionante do que isso ainda, é o fato de que Pedro e todos os apóstolos estão procurando diligentemente o Senhor Jesus. É curioso, né? Porque a impressão que dá é que os apóstolos dormiram com o olho aberto. A hora que ele acordar, se ele acordar sozinho, a gente já tem mais serviço para dar para ele, porque tinha gente que estava esperando para ser curado, né? E com os demônios expulsos. E aí, então, quando Pedro encontra Jesus, ele diz: Mestre, todos te buscam. E para mim é impressionante a resposta de Jesus quando ele diz: não, agora nós vamos para outros lugares porque para pregar o evangelho, porque foi para isso que eu vim. Eu não queria estar no lugar de Pedro nessa hora. Você consegue imaginar? Pedro distribuiu senha, né? Ó, organiza aqui, fila dos leprosos, senha amarela, fila dos endemoniados, senha vermelha, fila dos coxos, né, senha azul, fila dos cegos,
senha verde, e assim vai, e aí quando chega 2 horas da madrugada, já é notícia, achamos o mestre, todo mundo de pé, todo mundo na fila, aquela mãe com aquele nenenzinho, todo cheio de problema, falando agora é minha vez, e daqui a pouco chega Pedro e diz assim, não pessoal, lamento informar, mas Jesus não vai curar mais ninguém, a missão principal dele é pregar o evangelho, vocês já sabem que ele é o Filho de Deus, ele já deixou isso claro, e agora ele vai para outras cidades anunciar isso. É muito forte para mim a ideia de que Jesus não permitiu que o urgente, que eram as demandas dos leprosos, dos endemoniados e de tantos outros com os quais nós certamente conseguimos nos solidarizar, Jesus não permite que o urgente tome o lugar daquilo que é mais importante. Então ele vai pregar o evangelho dizendo, foi para isso que eu vim. Né? Todos nós podemos nos solidarizar aqui com Marta e com Maria, que naquela conhecida história de Lucas capítulo 10, estão na disputa. Uma está ligada no urgente, que é a Marta. Tem a casa para arrumar, tem visita para receber, tem louça para lavar, tem mesa para servir, toalha para estender. Mas a Maria não permite que isso lhe roube do que é mais importante. E ela para tudo e se assenta aos pés do mestre para ouvir. E é tocante porque Jesus, inclusive, valida a escolha de Maria, né? No breve catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, vem uma pergunta que é muito conhecida. Várias pessoas, inclusive quem não é presbiteriano, conhece bem isso. Qual é o fim principal do homem? Qual foi a finalidade pela qual nós fomos criados? E a resposta é: nós fomos criados para a glória de Deus e para gozá-lo, para desfrutá-lo para sempre. É comum que se fale que nós devemos viver para a glória de Deus, mas não é tão comum que se fale que nós deveríamos desfrutar Deus. John Piper andou falando bastante sobre isso, né? Ele é alguém muito ligado ao tema da glória de Deus, e ele tem ensinado que quanto mais prazer nós encontramos em Deus, mais Deus é glorificado. Ele chega até a chamar isso de um certo hedonismo cristão, né? Mas é claro que isso dentro de limites. Mas quando Deus é o grande prazer da nossa alma, então nós vamos saber encontrar as prioridades. Deus, né, na pessoa do seu filho Jesus, estava sendo o grande prazer de Maria. E ali ela não conseguiria abandonar o prazer de ouvir o Senhor Jesus para atender a qualquer outro interesse. Portanto, se a gente pensa assim, se a gente pensa que Deus está nos chamando para priorizar a missão que Ele nos deu, como fez o Senhor Jesus lá em Cafarnaum, se a gente pensa que Deus abriu a agenda do seu povo, como Ele fez lá no livro de Levítico, dizendo, passem tempo comigo, se Deus na pessoa de Jesus aprovou Maria fazendo aquela escolha, eu fico me perguntando se nós não temos tido tempo ou temos gerenciado mal o nosso tempo quando sobram poucas migalhas para atender ao nosso relacionamento com Deus. Se nós de fato entendêssemos que Deus é o maior barato, que Deus é o maior prazer, a maior delícia que nós podemos ter na vida, será que nós faríamos escolhas de tempo que pudessem ser consideradas ruins? Você já reparou que quando você realmente está atraído por alguma coisa, você arruma tempo? Eu me lembro dos momentos em que eu namorava com a minha esposa, vida corrida, fazendo faculdade, trabalhando e dando aulas e tudo mais, sempre eu achava tempo. Não tinha como eu não encontrar tempo para estar com ela. E aquilo era um sinal de que meu coração estava dirigido e direcionado para ela, né? E a mesma pergunta todos nós precisamos fazer no que se refere a Deus. Há uma ilustração que eu gosto sobre esse assunto que vem de um sermão que eu ouvi do pastor da minha igreja há uns 30 anos atrás. E eu já conversei com o pastor, ele não lembra de contar essa ilustração e nem lembra de que livro foi. E agora já não é mais importante. Vamos pegar a história assim mesmo, por mais que talvez seja só eu lembrando de uma história que, e até eu esteja me lembrando de um jeito meio diferente do original, mas a história vai servir. Vamos imaginar aqui que um rei europeu soube da existência de uma ilha no Oceano Atlântico por volta aí da época das grandes navegações. Pega esse barco aí que está com uma bandeira parecida com a da Espanha. Vamos pensar que é o rei da Espanha que chamou lá um de seus almirantes e lhe disse: eu quero que você
pegue essa esquadra aqui e vá até tal território, tal ilha, e tome posse dessa ilha para a coroa espanhola. E ele dá então o barco, a tripulação, o navio com os canhões e tudo mais, e o almirante vai em direção à ilha. Só que quando ele chega na beira da ilha, ele lança a âncora e dá uma ordem aos seus homens dizendo assim: vocês não vão pisar em solo enquanto eu não der a ordem, porque eu sou um colecionador de borboletas e eu vou aproveitar esta oportunidade rara para caminhar pela ilha em busca de espécies exóticas para a minha coleção. Vou ficar lá por uns 2 ou 3 dias, e aí depois que eu tiver colecionado as minhas borboletas, aí sim eu volto a bordo e a gente toma posse da ilha. Não é para descer em terra firme em hipótese alguma. E aí ele explica isso muito bem para os seus homens e vai para a ilha e caça borboletas e tira um número excelente de novas espécies para a sua coleção. E ele está voltando feliz para a praia, para o navio, quando ele começa a ouvir algumas conversas. E aí ele pensa: meus homens me desobedeceram, deixaram o barco e vieram para a terra firme. Eu vou puni-los. Mas quando ele chega na praia, ele encontra a esquadra de Portugal na praia, fincando a bandeira do rei português e tomando posse da ilha para a coroa portuguesa. Embora ele tivesse chegado primeiro, o almirante português foi mais eficiente no desempenho da sua missão. E ele estava, na verdade, caçando borboletas e jogando tempo fora. Bom, para ilustrar isso de maneira muito clara, você também pode ler esse livro Religião, Vida Mansa, de James Packer, A Teologia do Prazer e o Desafio para o Crente num Mundo Materialista. O desafio de encontrarmos o prazer em Deus, e isso vai direcionar as nossas escolhas, inclusive o uso que fazemos do nosso tempo. Certo? Eu estou indicando muita literatura aqui, ó. Já indiquei Tirania do Urgente, já indiquei Incomparável, já indiquei, né, Religião, Vida Mansa. O que mais eu indiquei aqui? É isso aí. Tirania do Urgente, né? Então tem bastante coisa aí. E agora quero indicar esse livro aqui, Refresh, de Shona e David Murray. Existe um outro livro chamado Reset, que também é sobre o mesmo tema, e o Refresh é dirigido a mulheres e o Reset é dirigido a homens. Muito bons livros, recomendo também. E os dois falam, né, sobre como a gente pode desacelerar e viver num ritmo da graça nesse tempo. Fala a respeito do sono. O capítulo do Reset a respeito da teologia do sono mudou muita coisa na minha vida. Ele diz que você prega enquanto está dormindo, porque quando você perde o sono a respeito de alguma coisa que vai acontecer amanhã, você já está no futuro. Lembra lá do Incomparável e da Jan Wilkin, né? E você não está acreditando que Deus é capaz de cuidar do amanhã, porque se Deus dissesse para você, calma que já está tudo resolvido, você deitava e dormia. Né? Se você trabalha demais e aí sobra pouco tempo para dormir, é como se Deus não fosse capaz de fazer tudo sem a sua ajuda. Se você dorme demais, é como se você não entendesse que Deus quer usar você para fazer a obra dele. Então, todos nós estamos, né, passando um recado quando dormimos de maneira adequada. Também o exercício físico para a mordomia do corpo vai nos ajudar. O jejum de mídia, ela vai pontuar que é algo que precisamos cuidar, né? A quantidade de horas que as pessoas passam nas redes sociais por dia é um abuso, é um absurdo, né? As amizades que fazemos e para onde elas dirigem os nossos interesses, o descanso, né? O princípio do sábado e as férias. Quem deste modo consegue coordenar a sua vida tem grandes probabilidades de ter um uso mais adequado do seu tempo, e como eu disse aqui, a gente já está passando, portanto, para um contexto mais prático, né, do que fazer. Outro livro importante para você é esse Super Ocupado, do Kevin DeYoung. Né? Ele vai dizer, basicamente a linha que eu estou tentando adotar aqui nessa palestra, que ele não vai escrever nesse livro aqueles conselhos do tipo 10 passos para você conseguir gerenciar melhor o seu tempo, mas ele vai oferecer princípios bíblicos que estão na raiz do motivo de a gente estar tão ocupado e gerenciando tão mal o nosso tempo. Né? Então, esse é um problema. Também aqui o Reset, sobre o qual eu já falei, você pode dar uma lida e caminhar em grande aprendizado nesse sentido. E este livreto gratuito que você pode baixar no site Estandarte de Cristo, do John Owen, Como Observar o Dia do Senhor,
vai falar sobre o modo como os puritanos ingleses guardavam o dia do Senhor, como eles entesouravam esse tempo com Deus. E os puritanos redefiniram o que era viver em família, eles redefiniram o que era amar a Escritura, eles redefiniram o que era a guarda do dia do Senhor, eles realmente procuraram viver em grande intensidade aquilo que tinha sido resgatado pela Reforma Protestante. E certamente, uma das coisas que vai nos ajudar a colocar a vida nos eixos é quando nós dizemos o domingo é o dia do Senhor. Sabe aquela coisa que ninguém consegue tirar de você? Que quando alguém fala assim, vamos em tal lugar, e você diz, não, nesse dia eu jogo truco com os meus amigos. Não, mas vamos lá, não sei o quê. Não, esse é o dia que eu vou jogar boliche, é o dia da minha gafieira, isso aí é sagrado. Não, esse é o horário da academia. Não, esse é o dia que eu tomo sopa de lentilha. Né, um costume, por exemplo, que tem na minha família. Eu não sei cozinhar muito. Meu pai tinha uma criação bastante tradicional e achava que o homem não devia ir para a cozinha de jeito nenhum. E aí eu só sei fazer uns sanduíches lá de queijo derretido e tal, com peito de peru, mas quando nós marcamos o dia da família e eu vou fazer esse sanduíche, a gente cancela qualquer outra coisa. Esse é o dia do sanduíche do papai lá na minha família. E, bom, isso acaba marcando a vida e estabelecendo, né, o que realmente é importante para nós. Dentre as maiores recomendações que eu poderia lhe fazer, você não será um bom mordomo do seu tempo, não vai administrar a sua vida com eficiência e com prioridade, se o seu dia de domingo não é um dia completamente consagrado ao Senhor. E isso significa que você deve dormir cedo no sábado, para estar descansado no domingo para aprender a palavra de Deus. Você deve, ter atividades que lhe permitam, de fato, encontrar prazer e alegria no dia do Senhor. Ah, como eu tenho testemunhos que posso lhe contar de semanas que, como pastor, estive ao lado de famílias em luto, estive virando noite em hospital com nenéns prematuros, né, e os seus pais em grande dor e sofrimento, e de repente cheguei quebrado para o dia do Senhor. Mas o prazer de estar na casa de Deus, com os meus irmãos e ouvindo a palavra de Deus, me renovava. E eu acho que você já deve ter tido alguma experiência dessa. Espero que com relação à casa de Deus, mas todos nós podemos contar sobre alguma ocasião em que, apesar de estarmos cansados, fizemos algo que nos deu tanto prazer, que ainda que tenha requerido esforço físico, foi um grande descanso para nós, né? Então, pense bastante nisso. Se alguns de vocês ainda são solteiros e, por exemplo, vão marcar ainda a festa de casamento, e espero que Deus os abençoe assim, se Ele não tiver chamado nenhum de vocês para o celibato, que, por exemplo, quando vocês forem marcar a festa de casamento, vocês se preocupem. Será que eu vou roubar os meus irmãos da igreja amanhã? Porque é um tal de ficar esperando o bem casado na festa de casamento, ou esperar servir o estrogonofe, ou esperar servir a sobremesa, que é o bolo, não sei das quantas, e aí só parte o bolo depois da meia-noite, depois de 1 da manhã, aí o pastor vai para a igreja e diz, cadê o pessoal? Não, tá todo mundo estourado, porque todo mundo estava na festa e não veio ninguém para cá. Bom, isso indica bastante como tem caminhado o nosso coração como um todo, inclusive como comunidade, sendo que dentro das nossas próprias escolhas a gente está dizendo, não, amanhã é dia do Senhor, mas isso não tem problema. Eu oriento os jovens da igreja dizendo, casa na sexta-feira à noite, ou casa no sábado de manhã ou de tarde, mas toma cuidado com esse tipo de coisa, porque isso acaba mostrando como tem sido o entesouramento do seu tempo com Deus e do dia que pertence a Deus para um bom uso do seu tempo. E aí, finalmente, então, a gente chega num livro que eu posso lhe recomendar também, com entusiasmo, chamado Faça Mais e Melhor, que é um guia prático para a sua produtividade. Mas note, às vezes, ensinar você a fazer mais e melhor, se o seu coração estiver desorientado, não vai ser bom. Então, eu só vou tornar você capaz de atender a mais demandas que te distanciam de Deus sem sentir o efeito prejudicial desse tipo de produtividade. Não, eu sei que essa não é a ideia do Tim Challies, a editora Fiel é uma editora muito séria, né? E eu já tive chance também de dar uma boa folhada nesse livro, e claro que não é esse o ponto aqui. Mas
antes de se preocupar em ser produtivo, comece a se preocupar sobre onde está o teu prazer, onde está a tua alegria, onde está aquilo que você considera como vida. Tocou-me muito uma reflexão que um filósofo não cristão fez uma vez, quando ele nos convidou a tentar substituir nas nossas frases a palavra tempo pela palavra vida. E ele disse assim, já pensou se você tivesse que responder? Alguém falasse assim, vamos lá ver a apresentação do seu filho no jardim de infância? E você dissesse, não, não dá porque eu não tenho tempo. E aí você trocasse e dissesse, não, não dá porque eu não tenho vida. Uau! Né? Você tem passeado bastante com a sua esposa? Não, não dá, não tem dado para passear porque eu não tenho tempo. Opa, troca por vida, não dá para passear com a minha esposa porque eu não tenho vida. Se a gente entender esse tempo como vida, e aí então a gente pensasse, né? A minha vida está sendo vivida de que forma? Minha alegria, meu prazer estão onde? E essa resposta fosse Deus, e ele fosse, né, o grande prazer, de fato cumpríssemos a pergunta número 1 do catecismo, que o nosso maior objetivo na vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo e curti-lo, né? Aqui vai o livrinho do Piper, plena satisfação em Deus, Deus sendo mais glorificado quando temos mais prazer nele. Aí então a gente se organiza e tudo que a gente fizer com relação ao nosso tempo vai ser de extremo proveito, certo? Então a minha oração é que vocês tenham um uso eficaz do seu tempo, mas a minha recomendação é que você alcance isso apenas e tão somente através de um coração orientado para Deus e a prioridade colocada no lugar correto. Que Deus abençoe muito a sua vida, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora esse é o momento de dúvidas, eu não sei quanto tempo o senhor ainda tem. Eu posso ir com vocês mais 18 minutos. Ótimo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para comentar, enfim, pode perguntar. Eu queria só parabenizar pela palestra e falar que foi um excelente fim para as nossas palestras sobre produtividade. Muito obrigada, pastor. Disponha, foi um prazer. Aproveitar que a Esther já começou, eu queria saber se o senhor poderia disponibilizar o slide. Sim, posso sim. É só porque eu gosto de anotar e eu perdi uma parte. Tá. Eu mando para você no WhatsApp, aí você pode compartilhar, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, disponha. Achei muito legal as indicações de livros. Alguns deles a gente até indicou também. Uhum. E achei muito interessante, porque eu também li Refresh, né? E eu achei muito legal essa questão da teologia do sono. Uhum. E essa questão do sono refletir a nossa confiança em Deus. E, gente, como que isso é real, né? Às vezes a gente não para pensar nisso. E eu tava vendo uma discussão que tem sobre... É uma coisa até bem boba, não sei se vocês já viram, mas assim, tem meio que uma trend no YouTube sobre como ser aquela garota. Aí fizeram que é aquela pessoa super produtiva e eficaz, que faz tudo, se alimenta bem, faz exercício físico, e fizeram essa versão cristã. Né? Sempre tem isso. É como ser aquela mulher de Provérbios 31. E aí eu observei que a pessoa ela tinha que acordar de madrugada para ser a mulher de Provérbios 31. E não é exatamente isso que esse livro defende, né? Que cada um tem um ciclo de sono e que você não precisa necessariamente acordar muito cedo para glorificar a Deus com o seu serviço. Eu vou te dar, então, uma outra dica importante. Tá. Eu não acredito, olha só, eu acredito profundamente, com toda a minha alma, na Bíblia. Ela é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Eu acredito que o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas, conforme está no livro de Gênesis. Eu acredito que todos os animais entraram na arca, que um dilúvio cobriu a terra inteira com águas,
e do jeitinho que está lá, que Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias dentro da barriga dele, sem nenhuma dificuldade, e inclusive entendendo que minha fé é completamente racional e eu não preciso desligar o meu cérebro para acreditar em nada disso, tá ok? Mas eu não acredito que a mulher de Provérbios 31 foi escrita para ser um modelo para como as meninas de hoje e as mulheres de hoje devem se comportar. E depois eu posso até te indicar quando foi que eu preguei sobre isso na minha igreja, deve ter um vídeo sobre isso no YouTube, mas você deve reparar que o capítulo 31 de Provérbios é um acróstico, com cada letra do alfabeto hebraico começando um dos versículos do capítulo. Que ele também é um poema que encerra o livro dos Provérbios, onde se falou muito a respeito de combater a preguiça, onde se falou muito a respeito de não cair em adultério, onde se falou muito a respeito de ouvir a instrução do pai e da mãe, e onde se falou muito a respeito da esposa virtuosa e da sabedoria. E aí quando você olha aquele poema no final do livro, você vai ver que aquele poema é a personificação da sabedoria, da diligência, do temor a Deus e tudo mais, e dando a ideia então de que todos os meninos que deveriam ler aquilo, Provérbios era um livro escrito para jovens homens que estavam na corte hebraica. Daniel e os seus 3 amigos que foram levados cativos para a Babilônia eram instruídos em literatura do estilo de Provérbios, e possivelmente no livro de Provérbios mesmo. Sabedoria que os fez mais sábios do que todos os outros consultores de Nabucodonosor. E ali então eles eram orientados a isso. Note que o livro de Provérbios, por exemplo, fala sobre a mulher adúltera, mas não fala sobre o homem adúltero, dando, portanto, uma sinalização de que é escrito para rapazes. Fala muito sobre a preguiça, algo que não era opção para quem não fosse da elite dominante, da nobreza. Fala muito sobre vinho, coisa que não era acessível para quem não tivesse dinheiro. Então a gente tem que entender um pouco o papel e o contexto do livro. E ali então, no final das contas, aquela mulher que está ali não é a mulher que existia naquela cultura. A mulher não comprava e vendia terrenos daquele jeito, ela não dava ordens daquele jeito que está lá, ela parece mais uma mega executiva do século XXI do que de longe uma esposa de alguém que vivesse no século X a.C. Então é muito injusto tentar pegar aquilo ali e falar, esse é o modelo da mulher. E exatamente uma das indicações é que aquela mulher praticamente não dorme. Leia lá o texto que vai estar escrito assim, que a lâmpada da casa dela não apaga durante a noite. Não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. É injusto, vai massacrar qualquer moça aí se ela tentar tomar aquilo como modelo. Então, é bem complicado. Eu achei muito interessante. Eu vou querer sim a indicação do vídeo da pregação. Vai ser muito interessante. Joia. Se o senhor lembrar depois. Não, me cobra no WhatsApp que eu te mando sim. E outra coisa interessante é que o Salomão, que escreveu o livro dos Provérbios, né, também é o autor do Salmo 127, que diz, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí lá mais para frente do Salmo ele diz assim, aos seus amados, né, e a tradução da Almeida Revista Atualizada é, ele dá enquanto dormem. E a gente lê isso daí, né, na nossa tradução em português e chega a pensar, bom, então eu vou estar dormindo e Deus vai fazer a minha caderneta de poupança render, vai fazer chover na minha horta, qualquer coisa desse tipo, né? Mas não é essa a mensagem original do Salmo. Se você vai à NVI, por exemplo, e a outras versões, está escrito de uma tradução um pouco melhor. Aos seus amados ele dá o sono. Ou seja, aquele que está confiando em Deus e entendendo que Deus é quem faz tudo, deita e dorme. Então, isso é um negócio realmente impressionante para mim, essa interpretação, né, essa tradução mais precisa do Salmo 127 também fez bastante diferença na minha vida. Muito esclarecedor. Obrigada, pastor. Disponham. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Então, acho que eu vou encerrar por aqui. Vou fazer uma oração. Eu agradeço pela participação do senhor. Muito mesmo. Foi muito bom.
Eu ia até comentar um negócio que eu acabei esquecendo. O reverendo Adilson, ele também já falou, ele batia muito nessa tecla, né, da diferença do urgente com o importante. E foi ótimo rever isso aqui. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de Marta e Maria, que realmente, tipo, Marta estava pensando no que era urgente. E muitas vezes a gente age assim, né? Eu, pelo menos, eu tô com dificuldade para não ser A Marta. tentação para todos nós, né? É a tentação para todos nós. Isso principalmente com casamento, né? A gente casou há poucos meses. Então, a tentação para não ser Marta é muito grande no casamento. E a gente olha e pensa, nossa, tem tantas demandas, tem tanta coisa para fazer, e às vezes a gente acaba deixando para depois, ou para mais tarde, para outro dia, o mais importante. Eu vou orar então. Muito obrigada mesmo. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Deus pela palavra que escutamos agora, Deus. Peço que o Senhor transforme os nossos corações, nos ajude, ó Pai, a realmente descansar no Senhor, a colocar o Senhor como o centro das nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a delegarmos mais da nossa energia e do nosso tempo para o que é importante, ó Deus, assim como Jesus fez. Mesmo sabendo que tem outras coisas urgentes a serem realizadas. Nos ajude, Deus, a realmente administrarmos melhor o nosso tempo e a fazer isso para glorificar e desfrutar do Senhor, ó Deus. Peço que o Senhor nos dê mais vontade, ó Pai, de nos conectar a Ti, de realmente buscar a presença do Senhor nas nossas vidas, mesmo com tantas outras prioridades, mesmo com tantas demandas, ó Deus, desse mundo moderno. Peço a Deus que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para aprendermos mais sobre isso, para realmente podermos administrar melhor o nosso tempo, as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada pela vida do reverendo Márcio aqui conosco, Deus. Peço que o Senhor continue abençoando ele, a família dele e o seu trabalho também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tchau, até mais. Obrigada. Tchau, fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.